Vamos lá, nós já estamos aqui na aula 4, né? Na aula 1 aí nós tratamos do que é aconselhamento, por que precisamos de aconselhamento, por que o aconselhamento bíblico e os fundamentos desse aconselhamento. Na segunda aula nós tratamos sobre a relação do aconselhamento e da teologia, qual que é a relação que eles têm, qual que é a importância de um para o outro. Depois, na aula 3, nós tratamos daquilo que faz, o que faz o aconselhamento bíblico, qual que é o alvo, qual que é o objetivo. E agora começamos a tratar na aula 4 sobre 2 pontos específicos. Como ser um conselheiro bíblico, que é o que vamos tratar hoje, e qual o perfil do conselheiro bíblico, que nós já, inclusive, mencionamos nas aulas anteriores. E aí na aula 5 nós vamos tratar sobre o processo da mudança na visão bíblica. Nós vamos ter várias partes também. E depois, como aconselhar na prática, onde nós teremos aí alguns estudos de caso e situações específicas para nós aprendermos a aplicar a Bíblia, né, e fazendo o diagnóstico e, ao mesmo tempo, aplicando a solução da visão de Deus. Tá bom? Então, tratando aí do conselheiro, não sei, acho que está saindo aí ou não? Tá? Só confirma para mim se está... Ah, é? Aí vamos ver aí, Samu. Tudo bem, querida, sem problema. Agora você desligou tudo. Tá saindo aí? Tá? Vê se está saindo atrás lá, por favor. Mas é para tá. Se ele abrir os 4 canais aí, então, acho que é para tá sim. Já estava, né, Samu? Ou você abriu agora? Não, já estava. Está saindo aí, claro? Sim? Então... Não, mas às vezes fica abafado mesmo. A questão é o seguinte. Às vezes, o som do meu retorno deve estar um pouquinho mais alto que aí, então dá essa impressão. Às vezes pode ser. Tá bom? Mas eu tenho que aumentar aqui, porque também eu estou meio surdo, então tem que ser assim. Então vamos lá, irmãos, nós já começamos aí, trabalhamos que existem alguns elementos, né, em qualquer tipo de aconselhamento. É o aconselhado, o conselheiro, o fundamento para aconselhar. E aí, como eu disse, esse fundamento aqui pode ser qualquer coisa. Mas quando se trata do aconselhamento bíblico, então o pressuposto básico é que as Sagradas Escrituras, ela é perfeita e restaura a alma, ela é suficiente. Nós não precisamos de nada mais além da palavra de Deus. Esse é o fundamento para aconselhar. E tudo aquilo que ela ensina, inclusive da ação de Deus na nossa vida e por aí vai. Já estudamos isso. Vimos também que no processo aí, tanto o diagnóstico, a solução e a cura para as questões da alma está nas Sagradas Escrituras, está na palavra de Deus. A única senão que nós fazemos são os problemas orgânicos, obviamente, né? Então a questão física, né? Não só na questão emocional, mas na questão física propriamente. Quebrou o pé, meu amigo, você vai ter que ir no ortopedista, não tem jeito. Né? Doeu o dente, você vai ter que procurar um dentista, não tem o que fazer. Né? Mas questões emocionais, questões de alma, questões relacionadas aí ao comportamento, aos relacionamentos, aos sentimentos, a Bíblia é suficiente. Tá? Inclusive aquilo que a psicologia tenta puxar para si, a própria psiquiatria tenta puxar para si, a Bíblia se coloca como autossuficiente para tratar dessas questões. Tá bom? Então, por isso, o conselheiro é um instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus para guiar o aconselhado no processo de entender o problema na visão de Deus, ganhar esperança em Deus e aprender a mudança e praticar essa mudança conforme o que a Bíblia diz. Então, nós já vimos isso também. Vimos que, segundo o Gary Collins, que não é um estudioso muito aceito, né, nos círculos reformados, justamente pela postura dele de abraçar a psicologia, de integrar, né, não interagir apenas, mas de integrar a psicologia, ele vai trazer uma perspectiva interessante quando trata sobre o aconselhar, que apesar de uma tarefa gratificante, é um trabalho duro e emocionalmente desgastante. Por isso que a minha dependência de Deus tem que ser grande. Tem que ser grande.
Porque senão eu vou sugar o problema dos outros, e além dos meus problemas, eu ainda vou ter o problema de todo mundo que eu estou aconselhando. Então aí eu não aguento mesmo. Então eu preciso depender de Deus. Não é um tipo de atitude ou de ação para eu fazer na minha própria força, né? Senão eu corro o risco, como aqueles irmãos judeus, que no período de Atos dos Apóstolos resolveu expulsar alguns demônios, né? Lembra da situação? Os irmãos chegam lá e tem um endemoniado e fala: eu te excomungo, eu te repreendo em nome de Jesus, em nome de Paulo. Lembra da história? Lembra de Paulo que prega Jesus? E aí Satanás olha para aqueles irmãos e fala assim: eu conheço Paulo, conheço Jesus, agora vocês não conhecem não. E o endemoniado então vai para cima dos caras, bate nos caras, de modo que os caras saem quase nu, né? Quase todo desnudo, né? Porque apanharam lá, porque não tinha autoridade nenhuma para fazer aquilo, estavam fazendo no nome de Jesus, no nome de Paulo, mas eles mesmos não tinham nenhum vínculo com Deus, nenhuma dependência de Deus. Fazendo aqui uma comparação, o aconselhamento bíblico é a mesma coisa. Se você for na sua força, achando que você vai fazer alguma coisa, e não na dependência do Espírito Santo de Deus, da ação do próprio Deus na sua vida, você corre o risco de apanhar, né? E sair envergonhado dessa situação. Então a dependência é muito grande. Então, o conselheiro ele tem que estar nas mãos do maravilhoso conselheiro que é Jesus e na dependência do nosso Consolador, que é o Espírito Santo. Pergunta, Ana? Estou vendo se tem alguma pergunta, não? Ana Maria? É? Não? Eu vi que você falando aí. Então, desculpe, eu entendi errado. Então vamos lá. Então, já vimos isso também. Aí vimos a respeito do conselheiro bíblico, né, que algumas características do perfil do conselheiro bíblico. Então falamos que ele tem que ser crente e depender de Deus, treinado, fiel às Escrituras e conhecedor da metodologia bíblica, né, para a cura aí. E aí, semana passada, nós trabalhamos com cada um desses pontos, falando primeiro o que significa esse crente dependente, inclusive citando esse livro, né, do Jay Adams, o Manual do Conselheiro Cristão, e falando, quando ele fala que o Espírito, considerado como conselheiro, ocupa de tal modo o aconselhamento mediante o ensino de direção à verdade, que especificamente ele é o próprio designado, o Espírito da verdade. Então o crente precisa depender do Espírito Santo de Deus para ensinar a respeito da verdade. Eu tinha falado que esse livro não foi reimpresso, irmãos. Essa semana, vou aproveitar aqui e dar um parênteses, no site da ABCB, que é a Associação Brasileira dos Conselheiros Bíblicos, que tem um vínculo maior com a Igreja Batista, mas é um pessoal internacional que acaba dando cursos aí de aconselhamento Brasil afora. Eles, em parceria com a Editora Fiel, eles reimprimiram, né? Eu não sei se você consegue ver, mas tamanho. Eles reimprimiram num material menorzinho, né? Mais dentro das características que eles acharam lá, mas eles estão ainda comercializando. A última reimpressão foi de 2015. Então, se entrar no site da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ABCB, você vai procurar lá, você vai encontrar tanto esse livro, que é o primeiro livro, O Conselheiro Capaz, que é muito bom, né? E que ele vai fundamentar os pressupostos do aconselhamento bíblico. É lógico que dentro de um contexto em que ele está em frenética batalha, né, com a psicologia, por causa da época que ele escreve isso, mas que é tão interessante para nós hoje, porque hoje nós não estamos mais em frenética dúvida em psicologia, nós estamos realmente prostrados, né, diante aí das ciências ditas psicológicas, cada dia com uma escola nova, e então vale a pena, se você tiver condição. Acho que eu comprei essa semana passada, acho que 50 e poucos reais.
esse livro aqui no site da Associação Brasileira de Conselheiros Cristãos. Esse aqui também tem lá, eu não vou lembrar o preço exatamente agora, mas cerca de 80 e poucos reais. Esse aqui é da Fiel só, né? Esse aqui você vai ver que ele tem inclusive a logo da BCB aqui atrás. E esse não, essa foi a última reimpressão da própria editora Fiel. Então não tem, né? Mas pela BCB você consegue. Então, quem tiver interesse, esse aqui é o primeiro livro que apresenta de certa forma os pressupostos, e aqui ele vai desenvolver mais e ampliar um pouco mais. Então, se tem um, resolve? Não, um complementa o outro. Né? Então, se você for investir nesse ministério, dentro de uma visão de aconselhamento bíblico, noutético, né, que nós estamos falando, aquele que, dentro da visão bíblica, então esses dois livros aqui tem que estar lá na sua biblioteca. Tá bom? Então, vimos lá, primeiro, que tem que ser crente dependente. Vimos, por isso tem que depender do Espírito Santo. Ele vai trabalhar isso aqui de uma maneira muito viva. Ele coloca como o Espírito Santo, inclusive, como esse agente aí do aconselhamento. Aí, a segunda coisa que também eles vão tratar no livro é que o perfil do conselheiro tem que ser treinado. Irmãos, hoje em dia nós temos acesso a muitas informações e a bons estudos, bons livros, bons cursos. Então, não cabe mais para a gente ficar fazendo testes. Né? Vou aconselhar o fulano lá, vamos ver o que acontece. Não, meu amigo, não faz isso não. Essa questão do princípio de acerto e erro, né? Vamos ver se dá certo. Aí você fala, não, você já teve gente que fez isso por você, que já deu cabeçada, que já caiu, que já levantou e aprendeu. Eles já escreveram isso, ele já deixou isso mastigado. Não precisa você ficar caindo nos mesmos buracos que os conselheiros antigos caíram. Eles caíram, já experimentaram, escreveram, deixaram o caminho das pedras para a gente. Então, obviamente, vai estudar, vai se aprimorar, para que quando você for aplicar o aconselhamento, você realmente esteja preparado para aquilo. Vimos também que, além de ser treinado, ele precisa ser fiel às Escrituras, né? A fidelidade, o conhecimento doutrinário é necessário. J.A. vai dizer, ignorar o Espírito Santo ou evitar o uso das Escrituras no aconselhamento equivale a um ato de rebeldia autônoma. Né? Você brigar contra o próprio Deus. E terminamos semana passada, falando a respeito da metodologia bíblica, que você precisa ser conhecedor dela, porque a própria Bíblia nos apresenta métodos e técnicas a serem aplicadas no aconselhamento bíblico, seja para o diagnóstico, seja para a solução e, consequentemente, para a aplicação dessa solução. Hoje, nós vamos, então, começar aí... antes, né? Falamos ainda semana passada daquilo que o conselheiro não pode ser. Acho que nós terminamos com isso, né? Primeiro, que ele não pode ser carente. Se o cara não consegue, ele está suprido em Deus, ele não vai conseguir suprir ninguém, né? A gente só oferece aquilo que a gente tem. Controlador. Você não é o Espírito Santo, né? No aconselhamento. Você não pode ser super protetor, você não se transformou na mãe do aconselhado. Né? E você não pode ser mexeriqueiro, você tem que ser confiável. Você não pode usar daquilo que o aconselhado está abrindo contigo para depois falar, rapaz, hoje você não sabe o que eu... Olha, hoje eu fui aconselhar o fulano, olha a situação ali, hein? Você não pode. É uma questão de preservação da sua imagem, inclusive, e da imagem do aconselhado. Tá bom? Então hoje nós vamos tratar aí de como ser um conselheiro. Já que nós fizemos essa recapitulação, então como ser um conselheiro bíblico. E aí nós, até atrelado ao segundo ponto lá, né, do perfil, que tem que ser treinado. Então tudo na vida exige treinamento. E para ser um conselheiro bíblico, não é diferente. Citando o J. Adams, né, ele vai dizer nesse livro aqui, no comecinho desse livro aqui, produção dele, o Conselheiro Capaz, ele vai dizer assim, a tese desse livro aqui
é que conselheiros cristãos qualificados, adequadamente treinados nas Escrituras, são competentes para aconselhar. Mais competentes do que os psiquiatras e qualquer outra pessoa. E por que ele é tão corajoso em afirmar dessa forma? Que o conselheiro cristão qualificado, adequadamente treinado na Bíblia, é mais competente que inclusive os psiquiatras ou qualquer outra pessoa, que aí ele está referindo-se à questão da psicologia. Por que ele é tão corajoso em afirmar isso? O princípio é simples, irmãos. Como nós mencionamos rapidamente na reunião de oração, né? A boca fala do que está cheio o coração. O ímpio, ele não tem a lei de Deus no coração, ele não tem a palavra de Deus, ele não está debaixo da dependência do Espírito Santo. Então, o conselheiro cristão, ele tem um diferencial que nenhum profissional, seja lá de qual área, que não é cristão, tem. O fundamento do ímpio não está nas Sagradas Escrituras. E é nesse sentido que o Salmo 1, de certa forma, me apresenta um padrão que já deveria excluir as questões de alma, de sentimento, de comportamento desse tipo de profissional. Porque, como nós vimos também na reunião de oração, lá no Salmo 1, o que diz? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho de quem? O que te faz crer que você vai procurar um ímpio e ele vai te resolver o seu problema de alma, de emoção, de sentimento, de comportamento? É nesse sentido que J. Adams então vai defender, falar, um cristão, um conselheiro cristão, treinado, qualificado e treinado na Bíblia, mesmo que ele não tenha graduação nenhuma, ele é mais competente para aconselhar do que aqueles que se dizem aptos para fazê-lo. Nós lemos o Salmo 37, né, o verso 30 e 31, que diz que o justo, ele fala da sabedoria. E por que ele fala da sabedoria? Sabendo que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Ele fala da sabedoria, porque o Salmo 37, 30 vai dizer, porque o coração dele, no coração dele está cheio da lei de quem? Da lei de Deus. E é a lei de Deus que é perfeita e restaura a alma. Então, a tese desse livro dele, desse primeiro livro dele, Conselheiro Capaz, é que o crente, dependente do Espírito Santo, conhecedor das Escrituras, e que vê na Bíblia a autoridade e a suficiência que ela tem, é mais competente como conselheiro do que qualquer outro. E isso, todo crente que conhece um pouco das Escrituras vai ter que concordar com ele. Porque o que o ímpio tem para me aconselhar? Nada. A cosmovisão dele está errada, ele não conseguiu responder nem as questões mais básicas existenciais dele. Ele não sabe nem por que ele existe, nem por que ele está aqui. Ele não sabe quem ele glorifica, se é ele mesmo ou se ele só está atrás da manutenção financeira. E segundo J. Adams e a visão geral do aconselhamento até, mesmo que ele fale uma verdade, toda verdade vem de Deus. Mas mesmo que ele fale uma verdade, a probabilidade dele falar besteira vai ser maior, porque o coração dele está cheio do quê? Da impiedade. E a Bíblia diz que só ela é a verdade. As pessoas podem até falar, não, você não pode dizer uma coisa dessa no pleno século XXI. Oh, mas as Escrituras se colocam como sendo uma verdade? Não, a verdade. É um artigo definido aqui. Você pega João 17, Cristo orando por você e por mim, ele diz, Senhor, santifica-os na tua palavra. A tua palavra
é a verdade. E não apenas a verdade, irmãos. Nós estudamos isso recentemente. O diferencial da Bíblia é que ela não é simplesmente a verdade. A Bíblia é algo vivo. Ela se apresenta como sendo viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você vai para, isso em Hebreus 4, quando você vai para Pedro, Pedro vai falar que ela é viva. Então nós não estamos falando de escritos de homens, mas como Pedro mesmo diz, homens separados, sob inspiração do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. Não falaram de elucidações, mas falaram daquilo que realmente Deus quer que você saiba. Então, se você crê em Cristo e na Bíblia como aquilo que ela diz ser, a verdade, uma palavra viva e eficaz, que é perfeita, restaura a alma, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você crê nisso, uma pessoa que está mais cheia do conhecimento dessa palavra é mais competente do que um cara que pode ter lá na parede dele lá 300 graduações, mestrado, doutorado na ciência. Então, nessa perspectiva corajosa de J. Adams, é que a gente fundamenta o aconselhamento bíblico. E o conselheiro, para ser um conselheiro, ele tem que estar ciente disso. As pessoas vão chegar e dizer, mas você tem curso de psicologia? Não, graças a Deus. Você é psiquiatra? Não, graças a Deus. Então o que você faz? Eu conheço as Escrituras. Esse é o diferencial. Agora, eu posso ser treinado, melhorado num curso de aconselhamento, ou num curso bíblico, num curso de teologia? É lógico, isso vai me aprofundar na verdade, isso vai me aprofundar naquilo que é vivo, naquilo que é eficaz. Mas, por isso que J. Adams vai dizer que o cristão, então, qualificado e adequadamente preparado, treinado nas Escrituras, ele é infinitamente melhor conselheiro do que qualquer outro. Porque ele vai falar das palavras de vida. Ele vai falar daquilo que restaura a alma. E aí entra comportamento, sentimento, qualquer coisa relacionada às questões de alma. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, que não só as questões de alma, mas até mesmo algumas físicas. Porque muito daquilo que nós sofremos fisicamente é simplesmente uma consequência, um resultado de um problema da alma. E se você tratar a alma, você está tratando a raiz do problema. E aí vai gerar situação. Não é à toa que a Bíblia diz que se nós confiarmos no Senhor, isso seria saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Isso aqui é conversa para dormir? Não, é Bíblia, é revelação, é promessa. Se eu creio na Bíblia, então eu tenho que crer nessa promessa. Então veja, irmãos, para ser um conselheiro, essa questão do treinamento é importante, mas não é um treinamento num curso simplesmente de aconselhamento bíblico. Não. O curso serve para te dizer o seguinte, você tem que conhecer mais o quê? A Bíblia, a palavra. Porque ela é a fonte. É ela que é perfeita, é ela que restaura. Agora, você vai aprender a usar os métodos, os mecanismos para utilizar ela corretamente. A solução, o diagnóstico, a solução e a cura estão aqui. Eu preciso agora identificar e usar ela corretamente. Como qualquer outra área da vida. Vamos imaginar aqui um eletricista. Ele tem a caixa de ferramenta dele lá, que está com todas as ferramentas necessárias para ele fazer uma boa instalação elétrica. Vai trocar o chuveiro lá na sua casa. Ele vai precisar
talvez uma chave Phillips, um alicate, uma chave teste, alguma coisa assim, um fita isolante. Agora, se ele está lá com a caixa de ferramentas, que tem tudo isso, mas ele não sabe usar as ferramentas, vai dar certo? Ele pega um martelo lá para resolver o problema do seu chuveiro. Vai dar certo? Não, não é a ferramenta certa. Então, a ferramenta aqui. Eu só preciso ser treinado para usar a ferramenta correta. Senão eu não vou atingir o objetivo. Então, a analogia, em qualquer área, o mecânico, mesmo o médico, o cirurgião, está todo lá o instrumental, tudo lá bonitinho. Mas se ele não sabe usar, para que é cada instrumental daquele lá, vai dar certo? Não. Vai dar errado. Tudo bem aqui? Vamos caminhar então. Dentro dessa ideia, inclusive, Jesus vai apresentar que nós temos o melhor coach, né? O melhor treinador possível, que é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o melhor treinador, é ele que me convence, é ele que me ensina, é ele que me lembra, é ele que me conduz, como nós vimos semana passada. E além disso, eu tenho aqui tudo que eu preciso, é o melhor material, que são as Sagradas Escrituras. Já o conselho do ímpio, ele não produz bem-aventurança, irmãos. Ele traz escravidão, o conselho do ímpio. Porque ele não tem solução. Ele tem, muitas vezes, paliativo. Mesmo porque a psicologia, ela não vai tratar do âmago no coração. Ela é proibida, por ciência, ela é proibida fazer isso. Me permite dar um exemplo de um desses aconselhamentos que eu tive aí recentemente. Uma pessoa, 40 anos, vamos ver, 88, 98, 2008, 37 anos. 37 anos, para não falar 40, então você precisa. 37 anos tomando antidepressivo. Há 37 anos tomando antidepressivo e em depressão. Não sai. Tudo bem. Conta um pouquinho da sua história para mim. Crente. Meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui? Não, Jesus é meu Senhor, sou crente há 40 anos, mas estou aí. Não. Tá, aí você vai. Vamos conversar aqui um pouquinho. Conta a sua história. Aí ela conta a história. E nesse contar a história, ela dá as informações que aí o ouvido do conselheiro tem que estar treinado. E aí ela dá indicativos. E aí eu pergunto, como foi a vida amorosa? Eu não casei. Não casou? Mas nunca casou? Não, eu morei com alguém. Já era convertido? Sim, já era convertido. Tá bom. E quanto tempo você vai? Eu fiquei 5 anos. Demasiado. Mas e por que a senhora largou? Aquele negócio não fazia bem. Eu sei que é pecado, né, pastor? E um negócio que eu tenho comigo, que aquilo lá envergonhou muito meu pai. Eu vi a tristeza nos olhos do meu pai. Tá. Aí contou um monte de coiseira lá, isso aí ela passou, tá? Aí contou, não sei o que e tal. Falei, quando seu pai morreu, você ainda estava amaziado? Tá. Quanto tempo depois você... Não, logo depois que ele morreu, eu larguei. Contou, furilou pra lá, rodou pra cá, um monte de coisinha. Aí quantos anos a senhora toma remédio? 37, quase 40 anos. Como que a senhora lida com o fato do teu pai ter se entristecido e ter morrido vendo você ainda amaziado?
Aí ela começou a chorar. Ali estava o problema. A culpa de não ter honrado o pai. E mesmo convertida, ter vivido amaziada 5 anos, mesmo o pai falando para ela não fazer aquilo. O pai morre, não dá para eu pedir perdão mais para o pai. E aí o que eu faço? Carrego a tonelada da culpa para o resto da vida. E aí, ao invés de eu procurar o conselho do justo, que fala sabedoria, porque o coração está cheio da lei de Deus, eu vou procurar o conselho de quem? Dos ímpios. Aí o ímpio fala assim, não, toma um remedinho, que vai dar tudo certo. É que a senhora está... Porque ele não vai tratar da culpa. Ele não vai tratar do pecado. Para ele não existe isso. Não existe pecado. Porque a visão da ciência não é a visão bíblica. Só que a Bíblia diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto nós não... Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Gente, isso é Bíblia, só que eu não acredito nisso mais. Eu prefiro o conselho do ímpio. Vou tomar lá um Rivotril que vai dar certo. Porque confessar o meu pecado dói mais do que tomar o Rivotril. Então eu vou tomar o Rivotril. Tomar, sei lá, qualquer outra coisa lá. Só que isso não vem de um conselho de justo. Porque o conselho do justo, que fala sabedoria, ele vai falar, ó, você tem que... Você já pediu perdão a Deus por isso? Ela disse, nunca. Já pediu perdão a Deus por isso? Ele disse, não. Tem vergonha. Então a pessoa há 37 anos carregando um peso. E o que mais? Ela acha que não era... Deus não perdoaria. Ela não pediu, porque Deus... eu acho que Deus não vai perdoar esse negócio, pastor. Eu vou ter que carregar isso. Não, mas agora o pai morreu. Aí o que acontece? A questão do arrependimento, sim. A Bíblia diz que se eu arrependo, pega lá 1 João, se eu confesso o meu pecado, ele é fiel e justo para me purificar os pecados. E me tirar. Então o que acontece? Aí eu preciso reforçar a crença dessa pessoa na promessa bíblica, de que mesmo eu não tendo agora a figura do meu pai aqui para pedir perdão, Deus me perdoa de tal modo que Ele me lava e Ele me purifica. Sim, mas aí veja. Tá, mas aí biblicamente falando, tá, mas aí o que acontece? Biblicamente falando, o que acontece? Não tem como você pedir perdão para o pai que morreu. Então, se for trabalhando e se ela tiver dificuldade em lidar com isso, você vai pegar o quê? O restante aos irmãos que sabem da história, sobrinhada. Tudo bem, então você vai pedir perdão para a família. Não tem problema. Você vai dar o seu testemunho para a família. Oh, eu carreguei esse pecado há 37 anos e achei que Deus não me perdoaria, porque eu não honrei o meu pai. Eu não tenho mais o meu pai para pedir perdão, mas eu quero pedir perdão para vocês, porque vocês também sabem da história. E eu vou honrar o nome do meu pai aqui, dizendo que eu sabia que ele não queria, eu desobedeci, mas hoje eu estou reconhecendo para vocês que eu desobedeci o meu pai, que eu não deveria ter feito isso. Inclusive vocês, sobrinhada, honre o seu pai, honre a sua mãe. Pronto. Eu tenho um mecanismo aqui para dar vazão a essa culpa que eu tenho. Sem problema. Agora, que vai ter que trabalhar com essa questão, você confia que Deus não mente? Confio. Então, se Deus falou que vai te purificar e te perdoar, você acredita nisso? Creio. Então, é melhor do que um remédio, você pode ter certeza disso.
Porque na hora que a pessoa entender e sentir o alívio e o alento que o perdão traz, a pessoa vive mais 200 anos. Muda. Isso é restaurar a alma. E só quem pode fazer, irmãos? A palavra e a ação de Deus na vida dessa pessoa. Hã? É o único remédio. Não tem outro, irmãos. Tá fazendo 37 anos de terapia, vai continuar fazendo mais 37 anos e não resolve. Porque o problema não é simplesmente a ansiedade. É o pecado que está lá atrás que precisa ser resolvido. Seja pedindo perdão ou seja confessando. Então aqui é só um exemplo para você ter uma ideia. Então, às vezes, você estando treinado, uma frase que a pessoa fala, em 1 hora de conversa que você tem com ela, mas aquela frase vai ser o ponto exato que vai fazer toda a diferença. E é por isso que você tem que estar ouvindo treinado. Lembra lá atrás que eu falei que uma das principais tarefas do conselheiro é o que mesmo? Ouvir. Porque se você não ouviu, você vai perder os indicativos que o aconselhado vai te dar. E às vezes, essa informação que é crucial, irmãos, para você ajudá-lo, ele não vai falar com neon piscando para você. Ele vai falar no meio de uma frase lá, solta, lá, meio que perdido. Você que vai ter que ir lá e pensar. E aí você vai trabalhar. Eu quero entender um pouquinho mais esse negócio aqui. Aí você faz outras perguntas. Então, mas aquele... As coisas vão se clareando. E aí você tem condição de apresentar o diagnóstico bíblico. Inclusive usei alguns exemplos, né? Crente. Rapaz, tem hora que é assim. Mesmo porque é o seguinte, o contexto delas são de igrejas em que o ensino da palavra não é a ênfase. Sim. Não vai dar jeito mais. Mas veja, o discipulado errado gera uma prática errada. Muito provavelmente, ela encarnou essa crença que não é bíblica, né? Mas ela encarnou essa crença porque ela recebeu um ensinamento errado. Isso acontece, irmãos? Demais. Tem gente que carrega a culpa por algo que não é pecado. Tamanho é o erro do discipulado. Né? Você pega, por exemplo, as crianças, eu não sei quem esse tempo atrás não sabia que bacon era feito de porco. Foi, Lulu? Alguma coisa assim? Bacon é feito de porco? Achou que, sei lá, eu não sei que cachorro. Aí teve a conversa lá em casa, lá e virou piada. Bacon é feito de porco? É feito de porco. Vamos imaginar aí que alguém aí desavisado e vai lá e come porco e o cara é adventista. Meu Deus do céu. Tem a piadinha, né? Você quer deixar um crente, um evangélico perturbado? É você dar uma bala para ele e depois que ele pôs na boca e chupou, você fala assim, ó, era de Cosme e Damião. Entendeu? O cara vai ficar perturbado. Eu esqueci de te falar, essa bala que eu te dei é que eu vim de uma festinha de Cosme e Damião. Pronto, você acabou com o cara. Aí o cara leva a culpa. Isso é pecado? Não, não é, meu amigo. Tudo é do Senhor. Não tem problema. Mas às vezes um erro de ensino, de discipulado, coloca um peso de culpa, de algo que nem é pecado. Então, o ensino é libertador. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade vos liberta. Quando você entende a Bíblia corretamente, meu amigo, esse negócio é um trem fantástico. E tem muito crente que está aprisionado por falta de um ensino correto.
E que às vezes carrega a culpa daquilo que nem culpa é. No caso aqui era, mas tem outros exemplos que você vai encontrar no dia a dia que o cara está carregando uma culpa que nem era para ele carregar. Falta de um ensinamento errado. No caso dela, era de fato um pecado, uma culpa, mas e por que ela não procurou perdão? Por que ela não sei o quê? Porque ela recebeu durante a vida inteira dela instruções erradas sobre o tema. Irmãos, sabe que você vê uma pessoa, de repente ela olha assim, e ela externa isso, ela chega para falar: pastor, o senhor falou o que alguém já devia ter me falado há 37 anos atrás. Chorando. Não, agora eu entendi. É lógico que você tem que fazer um trabalho de discipulado, de ensino, de acompanhamento, porque senão a pessoa sozinha, mesmo porque ela está há 37 anos se drogando, né, ela não vai sair disso sim. Você precisa estar ali, acompanhando, fortalecendo, discipulando, tratando. Mas é possível a cura, o restaurar dessa alma? Claro que é. A Bíblia me assegura isso. E aí esse é o papel do conselheiro. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Como ser um conselheiro bíblico? Então, além de você crer naquilo que nós falamos anteriormente, você tem que ter uma mudança de postura. Você tem que se colocar, de fato, como um conselheiro. A Bíblia coloca, da boca do justo sai sabedoria. Então, todo aquele que, de fato, é um verdadeiro cristão, ele tem por essência a capacidade de aconselhar, e aconselhar na sabedoria. Então tem que ter uma mudança de postura quando você precisa ser, de fato, um conselheiro ou uma conselheira, de modo intencional. Gente, eu conheço a verdade. Eu estou recebendo instrução naquilo que é vivo e eficaz. Eu tenho a resposta. Então eu não preciso temer isso. E aí eu deixo de ser apenas um agente de informação. Fala assim, você tem que ler a Bíblia, viu, gente? Você precisa ir na igreja. Só o cara que dá informação lá, que fica só apontando. Para ser agora um agente de transformação. Fulano, eu posso te ajudar. Senta aqui. Vamos buscar junto. Vamos ler junto. Vamos aplicar junto. Então, para ser um conselheiro, você tem que ter essa disposição intencional para ser justo, falando coisas justas e sábias para aqueles que estão perdidos nesse mundo, inclusive outros crentes. Tudo bem? Você precisa ser um orientador. Paul Tripp, no livro que eu já trouxe aqui, já apresentei para vocês, né? Instrumentos para transformação, não vou lembrar agora que eu não marquei aqui. Instrumentos na mão de um redentor. Pessoas transformadas ajudando outros em transformação. Acho que é isso. Do Paul Tripp eu já citei aí, só que eu não pus aqui nas minhas anotações do livro, só estou citando o mesmo livro que eu já citei em outra aula. Ele diz assim, Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outros. Agora, quem são essas pessoas comuns que ele está falando? Qualquer pessoa? Não. Os crentes, dependentes, que estão debaixo da ação do Espírito Santo. Mas são pessoas comuns em que sentido? Não tem nenhuma graduação, não tem um mestrado, não tem um doutorado, não fez curso de psicologia, não tem nada disso. Mas o fato de conhecerem a verdade e viverem a verdade são simples, são comuns. Porque a Bíblia dá instrução aos simples, o Salmo 19 diz isso. E esses simples vão ser instrumentos para transformar a vida de outros. Irmãos, isso é lindo na fé cristã. Porque você pega lá 4 meia dúzia de pescadores lá, uns outros do dia a dia ali, um coletor de impostos, mais uns 2, 3 lá do povão, para começar a instruir doutores. Para falar com Nicodemos, maioral da lei.
para servir de instrumento na vida de pessoas que estavam numa posição social muito maior. Deus usa as pessoas simples. O próprio Paulo vai dizer que Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar, né? As que pensam que são alguma coisa. Desde que essas pessoas sejam de fato usadas, dependentes da ação do Espírito Santo. Caminhando aí, lembrando aqueles versos iniciais, né? Romanos 15:4, que diz sobre a responsabilidade de aconselharmos aí com bondade, cheios do conhecimento e aptos, ou Colossenses capítulo 3, 16, 17, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, ou Atos 6, 3, que fala dos diáconos, né? Que tinha o objetivo de dar assistência para as viúvas, mas tinham que ser cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Então, são gente simples, irmãos, mas que estão cheias do conhecimento da palavra de Deus, dependentes de Deus, né? Vamos pegar esses dois textos finais aqui, os outros dois já são conhecidos. Atos capítulo 6, verso 3. Que é a instituição aí dos diáconos. E nos é dito assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Só foi isso? Não. É 7 homens como? Boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Que eles vão tratar com as viúvas, eles vão encarregar desse serviço. Esse serviço de quê? De ir lá suprir as necessidades. Mas será que era só isso? É só ir lá e levar uma cesta básica para essas viúvas? Não, meu amigo. Havia muito mais envolvido nesse trabalho aqui. Por isso que eles tinham que ser cheios do Espírito e de sabedoria. Então, quando nós falamos, como que é para eu ser o perfil do conselheiro? Né? Como que eu posso ser o conselheiro? Eu preciso buscar o conhecimento, irmãos. E como perfil do conselheiro, então eu preciso ser cheio do Espírito, porque é Ele que me conduz à verdade, e, consequentemente, à sabedoria que vem de Deus. A pessoa ela só pode ser um justo aconselhando com sabedoria, lá segundo o Salmo 37, né, e da sua boca saindo sabedoria, porque o coração está cheio da lei do seu Deus, ou da lei do Senhor, na perspectiva, então, de que ele já vive isso. É aquilo que eu falo, inclusive, em relação à eleição de oficial na igreja. Você não vai eleger alguém para ser. Quando você elege, é que você está reconhecendo quem já é. Então, escolhe dentre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria. Não era para escolher alguém que ia ter boa reputação, alguém que ia ser cheio do Espírito, alguém que ia ser cheio de sabedoria. Não, alguém que já é. Você me separa 7 aí que já são, que nós vamos encarregar para esse serviço. Esse é um padrão para o aconselhamento também. Quem que nós vamos colocar dentro do ministério de aconselhamento? Pessoas que já são crentes, que já são dependentes, que são cheios de bondade, que são cheios do conhecimento, que são aptos, conforme Romanos 15:4, que estão instruídos na palavra do Senhor, estão cheios do conhecimento da Bíblia ao ponto de instruir e aconselhar mutuamente. Então, tem que ter um certo perfil. Todo crente que vive sob a dependência do Espírito Santo e sobre o alicerce que as Escrituras traz, esse é mais competente conselheiro do que qualquer outra pessoa. Agora, eu preciso disso. Todo crente pode exercer o ministério de conselheiro? Não é todo crente. Como da mesma forma você olha às vezes para a comunidade e fala assim, todo homem aqui da igreja poderia ser eleito oficial? Não, pastor, nem todo mundo. Infelizmente, é cristão, mas não dá. Fulano, não dá.
Ou às vezes falta boa reputação, às vezes falta a vida cheia do Espírito, às vezes falta sabedoria, às vezes falta testemunho, às vezes a família do cara é mais problemática do que tudo na vida. Então, opa, fulano não dá. Ah, mas ele é crente. Ele falou, tudo bem, mas ele não soube cuidar nem da própria casa. Aí falta o fundamento, falta a base. Então, no perfil do conselheiro, irmãos, tem que ser cheio do Espírito, né? E, consequentemente, cheio de sabedoria. Lá em Romanos 15:4, né? Vamos voltar para lá para fundamentar aqui o ponto. Romanos 15:4. É 14. Estou vendo que tem um 1 para fora aqui, um 1 virado aqui. Aquele 1 que está lá antes do Colossenses lá é o 1 do 14 ali. Ó. Então é 15:14. Deixa eu mostrar aqui no... Está vendo que tem um 1 perdido aqui? Esse 1 perdido, porque não existe primeira Colossenses. Então esse 1 perdido aqui, na verdade, é daqui, ó. Na minha digitação aí. Então é Romanos 15:14. Então, estou certo, ou certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos do quê? De bondade, cheios do quê? De todo o conhecimento e aptos para admoestar-vos uns aos outros. Então, o segundo ponto aqui do perfil, você tem que ter um amplo conhecimento das Escrituras. É o que vai dizer Colossenses. Aí, agora sim, Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses 3,16 vai dizer assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E por que a palavra de Cristo habita ricamente em vós? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, dentro do perfil, Atos 6:3, cheio do Espírito, de sabedoria. O que mais? Amplo conhecimento das Escrituras. Baseado em Romanos 15:14 e Colossenses 3:16. Aí, voltando para Atos, capítulo 20, quando Paulo está falando aos presbíteros de Éfeso, lá no verso 28, você encontra assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, dentro desse perfil, você tem a convicção de que você está ali para servir aqueles por quem o próprio Deus pagou um alto preço. Então, o perfil do conselheiro ele tem que ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito, amplo conhecimento das Escrituras e de amor. Por quê? Porque quando ele está assistindo alguém, ele está pastoreando a igreja de Deus, que é a igreja que Deus amou ao ponto de comprar com o seu próprio sangue. São pessoas que às vezes estão sofrendo, que estão aí carregando peso de culpa, de pecado, em extrema ansiedade, em angústia, irmãos, mas são crentes que Deus amou, que Jesus Cristo comprou. E eu tenho que estar cheio de amor e de bondade para com eles, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas não estão desfrutando da vida abundante que Jesus promete. Então, como perfil do conselheiro, eu preciso ser cheio do Espírito de sabedoria para entender, amplo conhecimento das Escrituras, porque sem isso eu não tenho como nem diagnosticar e nem apontar a solução, mas eu tenho que estar cheio de amor, que nos textos vai dizer cheio de bondade, cheio de qualidades pessoais. Não como superior, mas como aquele que está ali para ajudar de fato, para abraçar. Essa é a ideia. Então, dentro do perfil aí, esses 3 pontos talvez sintetizem. Segundo o reverendo Dr. J. Adams, né, as qualificações para o aconselhamento bíblico
se centralizam muito mais sobre as qualificações pessoais do que, inclusive, as habilitações doutrinárias. O que ele quer dizer com isso? Não que você não tenha conhecimento, mas a habilitação. Né? Você foi ordenado pastor? Ou oficial da igreja? Isso te impede apesar de ele falar que o aconselhamento é um ministério, está pautado numa perspectiva ministerial do pastor, mas ele já diz, como já citei aqui, que todo verdadeiro crente qualificado e treinado nas Sagradas Escrituras é um competente conselheiro. Então, quando ele está te dizendo aqui, não é questão, o fulano é presbítero, o fulano é pastor, então significa que ele... Não. A qualidade pessoal tem mais valor do que a habilidade doutrinária, ou o posicionamento que ele tem. Porque às vezes o cara pode ser um pastor, mas ele não tem qualidade de amor, de bondade para aconselhar. Ou às vezes não tem nem qualificação pessoal para isso. Ele não consegue nem cuidar de si mesmo. Como nós vemos aqui em Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho. Eu preciso saber cuidar de mim em primeiro lugar. Porque se eu não consigo lidar com os problemas da minha alma, como que eu vou ajudar o outro? Atendei por vós e por todo o rebanho. Então essas qualificações pessoais, você pode ter um cara aqui que tem uma habilitação doutrinária fantástica. Um cara conhece tudo da Bíblia, pastor. Tá, mas ele consegue cuidar de si mesmo? Se ele não consegue cuidar de si próprio, todo o conhecimento doutrinário dele, toda a vida cheia da palavra de Cristo, vai valer de nada, porque ele não consegue aplicar isso nem na vida dele, quanto mais na vida dos outros. A gente vê hoje em dia, irmãos, as pessoas falando, a gente se entristece, é lógico, existem situações que você fica triste, mas aquele negócio você está trabalhando com aquilo. Agora você chega aí, o pastor tudo deprimido, o pastor não veio hoje na igreja, está em depressão nosso pastor, vamos orar com ele. Para com isso, meu amigo. Alguma coisa está errada aí, cara, você está confiando no Deus errado. Pastor, falta sensibilidade da sua parte, porque isso é um problema de falta, não sei, biblicamente falando, nunca foi isso. Nunca foi isso. Biblicamente falando, são práticas de pecado que têm gerado a sua postura de ansiedade, de temor, de angústia. O problema está lá atrás. O problema está lá atrás. Só que hoje nós somos tão influenciados pelas... A psicologia e tal entrou tanto na igreja, que hoje nós já vemos como algo natural um cristão vivendo na prática do pecado da ansiedade. Não tem problema nenhum o pecado da ansiedade. Mas o pecado da ansiedade é como qualquer outro pecado. Se Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, e eu ando, o que eu estou fazendo? Estou pecando, estou desobedecendo uma ordem explícita dele. Ué. Eu preciso procurar biblicamente como que eu faço para mudar essa minha ansiedade, como que eu venço isso. Não é através do remedinho do ímpio, do conselho do ímpio. A solução tem que estar aqui. E aí eu vou buscar. Aí eu vai estudar todos os textos que falam de ansiedade. Aí você vai estudar, você vai ver. Que o remédio que Deus tem para você para a ansiedade é a oração. É o encher a sua cabeça daquilo que edifica. Pega lá Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é virtuoso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Comece a encher a sua cabeça de coisa boa. O verso 9. Tudo aquilo que ouviste em mim, vistes e aprendeste de mim, praticai. Começa a seguir bons exemplos. O problema é que a pessoa que está já... Ela vai para curva de rio, você sabe como funciona. Tranqueira procura tranqueira. Então, para referendar
a minha ansiedade, a minha depressão, não sei o quê, eu vou procurar outro crente que está no mesmo barco. Ah, pastor, mas você viu fulano, tarará. Ah, próprio Elias, próprio Paulo. Mas eles ficaram na ansiedade? Eles ficaram na depressão? Não, meu amigo. 37 anos? Não, para com isso. Tem outra solução. Então, atendei por vós e pelo rebanho que o Senhor vos constituiu como bispo. Se você não consegue atender por você, meu amigo, esse ministério não é para você. Nem esse, nem o pastoral. Você poderia ser qualquer outra coisa. E às vezes até benção em qualquer outra coisa. Mas se você não consegue atender por você, imagine, irmãos, dentro, sei lá, dos atendimentos que eu faço em gabinete, das coisas mais mirabolantes que você pode querer imaginar, se cada situação dessa, às vezes eu fico ali, né, envolto aos meus pensamentos, buscando soluções em Deus, ou em oração, espírito de oração, a Clarissa fala, o que foi? Não, nada, não, estou nos meus pensamentos aqui. Né? Quantas e quantas vezes? Ou às vezes à noite você levanta, tal, ora, pensa naquilo, tal, aí coloca, deposita, Senhor, beleza. Agora imagine se cada pepino desse eu entrasse em depressão porque o fulano viveu uma situação que para mim é uma situação absurda. Eu iria completar 25 anos de ministério ordenado, ou quase 30 de ministério? É lógico que não, eu tinha morrido antes. E por que tem muito pastor que ao invés de abraçar, atender por vós e pelo o rebanho, ele indica o ímpio? Que é mais fácil. Ele não se envolve. A pessoa chega e diz, ai, pastor, eu preciso de um aconselhamento. O que é? Ai, uma situação lá em casa complicada. Não, tem um psicólogo amigo aqui, você procura ele, tá tudo. O cara pula fora, ele indica outro. Por que ele faz isso? Porque é um miserável. Porque a Bíblia diz, atendei por vós e pelo rebanho. É minha obrigação. Se eu não dou conta de fazer isso, então eu falo, gente, ó, desculpa, eu vou abrir uma quitanda, mas não vou ser mais pastor. Valeu, obrigado, tentei, não consegui. Vergonha nenhuma. E vai ser o melhor quitandeiro do bairro. Faz lá o preço justo, vende o tomate lá bonitinho, faz molho de tomate rústico, vende, ó, tá dando dinheiro, vai embora. Então, o perfil do conselheiro, eu tenho que saber que eu tenho que ter algumas características. E a pessoa vai olhar para mim. Tem pastor que você chega para ele assim, você pergunta para ele. Vai ter colega aí que vai meter a boca lá nos comentários hoje. Né? Mas, biblicamente, é isso, meu irmão. Não tem como fugir. Tem muito pastor que você pergunta, quantos remédios você toma? Quantos comprimidos você toma? Para que é? Para ansiedade? Toma isso aí. Você quer para tirar um pouco do estresse? Você quer para trazer um pouco mais de calma? Isso aqui é natural, viu? Isso aqui é só para dar assim aquele soninho, né? Aí você conta 15 comprimidos você toma. Você vai procurar o conselho com um cara desse? Já não serve. Eu desafio você ser aconselhado por alguém. Você chega para o seu conselheiro e fala assim, quantos remédios você toma? Se o cara falar que toma algum remédio, você fala, obrigado. Faz só uma oração por mim que eu estou indo embora. Vai embora. O cara não consegue atender nem por ele. Ele consegue ser conselheiro na base dos ribites. Vou falar que eu estou te ouvindo. Aí você fala, meu Deus do céu, esse homem está valendo esse cara. Ou então, pode falar, meu irmão, Deus é maravilhoso. O cara está dopado? Como que ele vai te resolver o seu problema? É uma vergonha o cara. Não, é porque o senhor nunca passou por isso. Pode vasculhar, meu amigo. Biblicamente falando, tem uma causa. E essa causa não é médica.
problema de alma não é orgânico. É um problema que está lá no fundo. Você precisa vasculhar. Se você cavucar direitinho, você vai achar. É uma frustração, é uma história de vida que você não resolveu, uma falta de confiança, um fracasso espiritual que você teve, seja no casamento, seja na educação dos filhos, seja na evangelização dos parentes, que aquilo te carrega, te traz uma dor, um peso tremendo. Só que em vez de você voltar para as Escrituras, você vai para o conselho do ímpio. O conselheiro, irmãos, bíblico, tem que ser um cara corajoso. No estilo de que Deus disse para Josué. Ser forte e corajoso. Para não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. O foco é a palavra de Deus? Então é nisso que nós vamos ficar. Porque senão você não vai conseguir abençoar. Caminhando aí para os nossos... Enfim, né? A tarefa do conselheiro. Vamos lá. Para Jay Adams, o aconselhamento é ministerial. Ele diz que, olha, como o crente tem que ser preparado, obviamente que aquele que foi para o seminário, que foi para o ministério, ele já sai na frente. Ele está bem. Porém, ele apoia, então, sobre os ministros a tarefa do aconselhamento. Mas ele não exclui os demais crentes. A única questão que ele vai dizer é que esses crentes eles precisam ser adequadamente treinados nas Escrituras. Então, Jay Adams ele vai defender, ele vai falar, o aconselhamento está apoiado na questão ministerial. Por quê? Porque os pastores já receberam adequadamente a instrução básica necessária das Escrituras. Mas isso ele não exclui os crentes. A única coisa que ele vai enfatizar é que, mesmo que seja um crente que não foi para o seminário, não sei o quê, ele seja adequadamente treinado nas Escrituras. Porque se o diagnóstico, a solução está na Bíblia, então o mínimo que o cara tem que saber é o quê? A Bíblia. Então o foco é confrontar padrões pecaminosos. Essa é a tarefa do conselheiro bíblico. Confrontar padrões pecaminosos de vida que resultam em desordens. Veja aqui, espirituais, emocionais, comportamentais e até mesmo físicas. Por que até mesmo físicas, pastor? Vamos pegar aqui um exemplo. Posturas pecaminosas que geralmente vai trazer uma enfermidade física. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pôr a corda no meu pescoço. Apesar que eu acho que eu não tenho esse problema não. Mas alguém olhando para o perfil fala assim, esse gordinho deve comer muito. Então vamos lá, a glutonaria. É um pecado? Um pecado. Aí vai gerar obesidade. Aí a obesidade vai gerar problema de pressão alta, colesterol, triglicéridos, diabetes. Mas o que gerou todo esse problema físico? O meu pecado lá de trás, da glutonaria ou, no mínimo, da falta de domínio próprio de moderação. Estou pondo a faca no meu pescoço aqui, mano. Estou falando que eu sou santo. Então amanhã depois... Nossa! Hã? A si próprio, inclusive. Claro. Então veja. Nossa! Pastor descobriu que está com colesterol alto. Aí tudo mundo, ai, coitadinho, por que será? Mas por que será? Por causa do pecado infeliz aí. Não teve moderação, não foi glutão. É pecado. Ah, pastor, mas aí, como você vai? Eu luto, o senhor me ajuda. Mas continua sendo pecado. Não tem como você fugir desse negócio. Então aí o cara engorda, fica feio, a mulher abandona ele. Aí o cara, tô deprimido depois que a mulher me largou. Não, meu amigo. Vem com essa conversa, não. O problema seu é o seu pecado. Quem que aguenta 200 quilos aí, meu amigo?
A mulher não te abandonou. Ela abandonou o teu pecado. Porque ninguém aguenta viver com um cara que não para mais de comer. Já bateu 180 quilos, está indo para 200. Na hora que você cair na cama, quem que vai trocar a fralda dessa busanfa aí, cara? Ninguém aguenta isso. Pecado. Tem que ter uma tralha. Não, estou em depressão, mulher me largou. É um processo de pecado. Pega aí, vamos ver mais. O cara fuma a vida inteira. Bebe a vida inteira. Aí pega uma cirrose. Por que, Deus? Por que comigo? Vamos ver, consequência do pecado. Sua falta de moderação. Seus vícios no cigarro. Ai, estou agora com suspeita de câncer, pastor. Converti há 5 anos, parei de fumar, é verdade. Mas fumei 70 anos, converti há 70. O que nós vamos fazer? Aí estou depressivo agora. Vou me matar, porque... Não, se eu tiver que lidar com o câncer... O que é isso? Eu não querer lidar com o câncer. Pecado, falta de confiança, falta de dependência. A tarefa do conselheiro é confrontar esses padrões pecaminosos, irmãos. Tarefa fácil? Não é não. Mas essa é a tarefa. Pega outro, cara, promiscuidade. O cara acha o rei da cocada. As mulherzadas não aguentam me ver. Aí depois vem sífilis, HIV. Aí ele procura o pastor, mais agora, estou com bichinho. Por que Deus permitiu? Meu amigo, você viveu no pecado a vida inteira, miserável. O problema está sempre no pecado, até algumas consequências de doenças físicas. Só que o problema é a gente costuma a dar mais ouvido ao conselho dos ímpios, porque você vai chegar para um cara que você está vendo que ele está indo para aquele caminho, você vai chegar nele e falar, meu amigo, você tem que mudar de vida, cara. Se entregar a Cristo como seu único suficiente Salvador, deixar o seu pecado, converta-se, a palavra do Senhor diz, rasga o teu coração, deixa o perverso mau caminho. Converta-se. O psicólogo vai falar isso para você? Vai falar isso para o outro ímpio, igual dele? Não vai. E aí o cara vai manter o cara na prática do quê? Do pecado. E vai jogar a culpa nos outros ainda. Ó, nós tivemos, isso aqui é uma situação, nós falamos lá nas primeiras aulas, ô Júlia. O pastor que é psicólogo, ele se conhece bem o padrão bíblico de aconselhamento, porque se ele não conhece, ele está tranquilo. Mas se ele conhece a visão bíblica de aconselhamento, ele está em crise, esse cara, ele está em conflito. Ele acaba deixando o ministério, ele vai escolher. Porque ele vai ficar em conflito. Porque se ele é psicólogo, ele não pode aplicar o padrão bíblico na psicologia. É proibido. Mesmo que ele der lá o nome lá. Você não pode confrontar o pecado. O cara chega, um cara lá que é católico, você vai apresentar a sua religião para ele, o conselho de ética e psicologia vai te caçar. Tanto é que você não tem lá psicólogo presbiteriano. Tem isso? Não existe isso. Porque ele vai tratar da perspectiva humanista, da perspectiva da ciência. O aconselhamento bíblico ele vai tratar da perspectiva da antropologia bíblica, que o homem é caído, que a responsabilidade do pecado é do homem, é individual. Meu pai, não sei o que, meus irmãos. Pega José, pega o caso de José do Egito. Se fosse hoje, ia ser um tranqueira, jogando a culpa nos irmãos que foi vendido, na mulher do patrão que abusou dele sexualmente. Ele tinha tudo. Nos dias de hoje, ele tem todo o padrão para fundamentar todos os distúrbios psicológicos dele, psicopático dele.
Mas o que ele fala? Não, eu temo ao Senhor. Eu sei que o Senhor é soberano. O mal que você intentou contra mim, ele reverte em bênção. Olha a visão do menino. Visão de crente. Agora, a psicologia vai te conduzir assim? Não, não vai. A responsabilidade não é sua. É porque você viveu um contexto que você foi muito privado quando era criança. Você não consegue emagrecer porque sua tia não deixou comer o docinho lá do noivado dela. Então isso criou um trauma tão grande na sua vida. Por isso você não consegue parar de comer doce. Não. É meu pecado. Oi? Não é a culpa dos outros. A psicologia não vai fazer isso. Então o pastor que é psicólogo, se ele conhece a visão bíblica de aconselhamento, ele está no mínimo em conflito. Agora, se ele não conhece a visão bíblica também, então para ele está tudo certo. Sim. E o aconselhamento... mas é porque eu estou ansioso. Aí o pecado gerou outro já, ó. Um abismo puxando outro abismo. Entendeu? Tá ansioso, meu amigo? Vai orar, então. Tá ansioso, vai orar. Chocolate, é. Ou então, não, pastor, eu fumo porque eu fico muito ansioso. Não deixo meu vício ficar disso. Não, o cara chega, eu fui tratar de um cara, que o cara é viciado em jogos, ele fala, não, pastor, mas eu jogo porque se eu ganhar eu vou ajudar os irmãos tudo. Para justificar o pecado dele, ele fala, não, mas se eu ganhar eu vou ajudar os irmãos tudo. Os irmãos que estão precisando aí, pode contar comigo. O cara ameniza o pecado, né? Então, irmãos, e a tarefa do conselheiro bíblico? É confrontar tudo isso. Padrões pecaminosos que resultam em desordem em todos os sentidos. Eu dei o exemplo aqui das desordens físicas, são causadas pela prática de pecado. Eu vou confrontar isso. Se o cara lutar e aprender o princípio da mudança aqui e tal, a tendência é que esses problemas físicos, até os problemas físicos, sejam curados muitas vezes. Então, é essa proposta que a Bíblia está nos dando. Como conselheiro, a tarefa dele, então, é ministrar cura, alento aos homens, mulheres que sofrem das dores, das misérias oriundas do pecado pessoal e até de ações diabólicas. Que é isso que a Bíblia me diz. Onde que há a essência? Nós vamos estudar isso mais para frente, mas onde está a essência dos problemas de desordem aí? Espirituais, emocionais, comportamentais. Pode ser uma prática de pecado, por isso que muitas vezes, que causava até problemas físicos, por isso muitas vezes Jesus, quando vai resolver o problema das pessoas, fala assim, o teu pecado está perdoado. Mas o cara é coxo, o cara é cego. Aí Jesus diz, para você entender um pouquinho melhor, então tá bom, já que você não quer que eu perdoe pecados, então vai, está curado. Mas Jesus atrela muitos problemas físicos à prática de pecado. Ou à ação diabólica. E a psicologia fala, não, isso não existe. A psicologia trata da questão espiritual? Não. A ação de Satanás aprisionando as pessoas, inclusive fisicamente? Não, cara. Aí nós, como abraçamos o conselho do ímpio, a gente tem questionado, inclusive, essa área da ação diabólica na vida das pessoas hoje. Mas a Bíblia não nos ensina que isso é possível? Sim. Basicamente são 3 problemas, irmãos. Ou uma consequência natural do pecado, está todo mundo sujeito, eu posso nascer defeituoso, posso nascer com problema físico, sei lá o que for, né? Ou simplesmente descobrir que geneticamente eu tenho lá uma imperfeição, isso vai me trazer um problema físico, emocional, sei lá o que for. Então, o fato de eu ter nascido de Adão, ser descendente de Adão, consequência natural, pode ser fruto do meu próprio pecado, e aí nesses casos o aconselhamento bíblico é eficaz, porque ele vai confrontar o pecado e vai gerar como solução a mudança de práticas. E uma terceira situação, que é a ação diabólica.
Existe uma quarta possibilidade, né, que nós temos amparo bíblico para dizer isso, que mesmo que não seja uma situação natural da consequência do fato de eu ser filho de Adão ou do meu próprio pecado e nem da ação diabólica, algo que Deus permite especificamente para a sua glória. Então eu estou passando por um problema específico que é para glorificar ao Senhor. Não é nem o meu pecado, não é nem o pecado de Adão, nem a ação diabólica. Deus permitiu aquela situação para que ele manifestasse a sua glória. Lembra do cego de nascença? Os discípulos perguntam, quem pecou, ele ou o pai, para nascer cego? Jesus fala, nem uma coisa nem outra. É para que se manifeste nele a glória de Deus. O caso de Jó, quem havia pecado? Ninguém. Aquela situação toda lá foi simplesmente para manifestar a glória de Deus. Então são as 4 possibilidades bíblicas. Situações orgânicas que não tem jeito, que é descendente, o cara nasceu com uma má formação genética. Bem, meu amigo, consequência natural, tudo bem. Agora você vai trabalhar com o cara para o cara não se sentir inferiorizado ou culpado por conta daquilo. Você vai tratar a alma dele nesse sentido. Se sentir menor. Agora, consequência do próprio pecado. O que o conselheiro tem que fazer? Confrontar o pecado. Ação diabólica. O que o conselheiro tem que falar? Tem que confrontar a vida com Deus. Porque só tem um jeito do diabo cair fora. Não tocar mais no ser. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que foi gerado por Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Então só tem um jeito. E o aconselhamento bíblico vai focar isso. Agora, se for para a glória de Deus, aí a gente vai orar, e aí nós vamos descobrir se aquela enfermidade ou aquela situação era só para a glória de Deus ou não. Porque no momento certo, Deus vai ser glorificado por quê? São as possibilidades que nós temos. Biblicamente falando. E são essas 4 e essas que nós vamos trabalhar. Ok? O que o conselheiro, então, precisa saber, irmãos? Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho aqui. Não, acho que não vai dar tempo. Eu vou deixar aqui, então, para a semana que vem. São 9h28. Aí agora, então, você já viu. Qual que é o perfil? Como ser um conselheiro? Né? Qual que é o fundamento dele? Qual é o perfil que ele precisa ter? Isso que nós já trabalhamos até aqui. Semana que vem, aí nós vamos falar o que o conselheiro, então, precisa saber. Não estou falando aqui do conhecimento bíblico, eu estou falando agora da questão prática do aconselhamento. Do perfil eu falei que você já tem que ser cheio do Espírito Santo, temente a Deus, treinado, conhecedor das Escrituras e fiel a ela e dos métodos bíblicos. Então, o que o conselho precisa saber em relação no processo do aconselhamento? É isso que nós vamos focar agora. Porque senão você poderia falar, o que o conselheiro precisa saber? A Bíblia, né, pastor? Não. Isso aí nós já tratamos. Agora eu vou tratar a questão da prática do aconselhamento. O que ele precisa saber na sessão do aconselhamento? Em relação aos outros. O que ele precisa saber? O que ele tem que estar atento para ele na tarefa de ouvir? Então, dentro aqui, o que ele precisa saber? Ele vai estar lá ouvindo. Só que ele vai estar ouvindo lá de alegre. Não. É intencional. Ele tem pressuposto. Então, o que ele precisa saber? Inclusive, questionar para que o aconselhado lhe fale. Ele precisa tomar conhecimento no processo do aconselhamento. É isso que nós vamos tratar semana que vem, se Deus permitir. Tudo bem?